Satanás lançará seu engano mais poderoso. Eventos sobrenaturais se intensificarão. Demônios enganadores se passarão por mortos. Se passarão por entes queridos que já faleceram e por santos bíblicos da antiguidade. Eles dirão palavras de paz e esperança, ao mesmo tempo em que apresentam doutrinas falsas e erros perigosos. A Bíblia nos adverte sobre isso. Porque são espíritos de demônios que fazem milagres. Como você pode imaginar, essas manifestações sobrenaturais exercem uma influência tremenda sobre o povo, e poucos se oporão a elas. Até este momento, os líderes políticos e religiosos têm se mostrado impotentes para conter uma crescente onda de maldade e desastres naturais do planeta. O livro do Apocalipse prevê que um poder maligno irá subjugar os governos do mundo, promulgando leis sobre como as pessoas devem adorar a Deus. À primeira vista, parecerá que essas leis promovem a moralidade e a preservação da Terra. Mas, na realidade, estão preparando o mundo para abraçar a marca da besta e o anticristo. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Mas esta não é a primeira vez na história que algo assim acontece. No livro de Esther, o governo persa promulgou uma lei determinando que todos os filhos de Deus fossem executados, porque alguns deles não desobedeciam os mandamentos de Deus, mas pela intercessão da rainha Esther eles foram poupados. Você também se lembra da história do livro de Daniel, capítulo 3, onde o rei babilônico Nabucodonosor ordenou que todos em seu reino se curvassem e adorassem uma enorme imagem de ouro que ele havia forjado. No entanto, 3 jovens hebreus sabiam que essa ordem era uma contradição direta ao segundo mandamento referente à idolatria. Determinados a permanecerem fiéis a Deus, eles se recusaram a curvar-se diante da estátua. O rei ficou furioso e ordenou que fossem lançados em uma fornalha ardente. Mas Deus interveio milagrosamente e salvou suas vidas. Da mesma forma, o profeta Daniel foi lançado na cova dos leões porque se recusou a desobedecer o primeiro mandamento e a orar ao rei Dario. Porém, mais uma vez, Deus o livrou. O livro de Apocalipse nos diz que acontecerá a mesma coisa nos últimos dias. Governos mundiais, sob a influência do poder da besta, obrigarão todos a adorarem de uma maneira que viola os mandamentos de Deus. Será assim no fim dos tempos? O povo de Deus terá que defender a verdade, em um tempo em que o mundo pisoteia a lei de Deus. Satanás irá unir o mundo para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus, segundo a Bíblia. E será neste momento que o diabo realizará seu engano mais poderoso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Podemos não saber a localização ou cenário exatos, talvez no Oriente Médio. Mas em algum momento, antes do fim, a Bíblia nos diz que Satanás aparecerá visivelmente, a fim de colocar em prática o seu engano mais terrível. Ele aparecerá fingindo ser o Messias. Ser radiante e carismático aparecerá alegando ser Cristo. Todos os meios de mídia repercutirão este ser sobrenatural que realiza milagres extraordinários. Por onde quer que ele for, parecerá que os doentes são curados e os mortos ressuscitados.
Em meio a esses falsos milagres, e por meio de uma tremenda cobertura da mídia global, as pessoas serão facilmente enganadas. O mundo receberá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso desencadeia uma influência sem precedentes sobre as nações do mundo. A notícia se espalha de que o Messias chegou, que Jesus finalmente voltou para salvar o mundo. Ele repetirá muitas das mesmas palavras que Jesus proferiu. Estas imagens são transmitidas ao redor do mundo e milhões acreditam nelas. Sua aparição global dará a impressão de que as Escrituras se cumpriram, que diz que todo olho o verá. Muitas religiões mundiais, em seus ensinamentos e profecias, estão ansiosamente aguardando a vinda de algum tipo de Salvador. É claro, os judeus ainda estão esperando o Messias. A maioria dos muçulmanos também espera o retorno de Jesus. Os hindus estão à procura da 10ª encarnação de seu Deus, Vishnu. E, de acordo com as suas escrituras, os budistas do mundo estão buscando Maitreya, uma futura encarnação de Buda. Agora você entende por que a aparição deste ser dará a impressão de que as orações e profecias de todas as religiões se cumpriram. Mas a Bíblia adverte claramente em 2 Coríntios 11, que diz que Satanás pode até mesmo se transformar em um anjo de luz. Infelizmente, este não é o Jesus que as pessoas estão aguardando. É Satanás, disfarçado de Filho de Deus. Ao fazer isso, o diabo conseguirá unir as principais religiões do mundo para reforçar seu sistema de culto falsificado. E assim, o diabo dá início ao maior engano já perpetrado contra a raça humana. Os enganos de Satanás cativam o mundo. Com carisma e poder sobrenatural, ele acaba com as divisões religiosas e conquista líderes de todas as crenças. A maioria dos líderes espirituais o abraçará com entusiasmo, assim como a falsa religião que ele promove. À medida que as calamidades globais se intensificam, os líderes religiosos acreditam que não há tempo a perder em compelir o mundo a seguir as doutrinas endossadas por este falso Messias. O ser iluminado está nos dizendo que esses desastres continuarão até que todo mundo deixe de lado as doutrinas religiosas que dividem e se unam. Isso é para o bem de todos. E se não fizerem isso, haverá consequências. Temos que parar de brincar e começar a atacar esses infratores da lei. O mundo inteiro está sofrendo por causa da teimosia deles. Mas nem todos serão enganados. Alguns percebem que a Bíblia nos alertou sobre esse engano extraordinário. Eles sabem que o objetivo do falso Messias é afastar as pessoas dos mandamentos de Deus. Pare para pensar no que você está dizendo. Temos que tomar muito cuidado para não comprometermos a palavra de Deus em nome da unidade. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mas esta não é a primeira vez que Satanás aparece como um anjo de luz. Quando Cristo foi tentado no deserto, Satanás apareceu a ele disfarçado de um glorioso mensageiro do céu. Mas o diabo revelou sua verdadeira identidade ao tentar Jesus a desobedecer a palavra de Deus. E assim, mais uma vez, usando táticas semelhantes, o diabo tentará enganar o mundo inteiro a quebrar a lei de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vídeo completo na descrição.